Shadows on the sky, burning in your eyes. Look at me, babe, I wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, 1. Burning in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. Iniciando hoje Boa noite. os bate-papos sobre poesia. Vamos debater poesia com dois poetas que já estão aqui, Wagner Áviles e o Mário Corredor. E comandando Luiz Felipe Amil, que deverá entrar na sequência, e comandando o espetáculo hoje, Carla Ramos. Aproveitem, porque vai valer a pena. Grandes poetas. Boa sorte, gente. Até mais tarde. Obrigada, Ana. Então, boa noite a todos. Boa E eu noite. começo aqui com um grande convite para vocês. Olha, nós, poetas, artistas, somos nós os alquimistas, em espelho ao grande Criador. Então, vamos sentar aquela tábua redonda lá atrás e vamos confabular sendo alquimistas das palavras. E, para começar, eu tenho a biografia de cada um, mas eu vou propor algo diferente. Eu vou propor que cada um fale por si mesmo sobre si. Então, vamos fazer um desafio aqui com os alquimistas. Vamos começar ali com o Jairo, que também tem vários pseudônimos, ele vai nos contar isso. Então, quem é o Jairo? É o Jairo. Jairo de Araújo Gomes, sou nascido e criado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, município de Nova Iguaçu. Sou, vamos dizer assim, autodidata, né? Porque eu escrevo por hobby. Sou um intrujão no meio dos poetas, né? Não sou acadêmico, sou agente comunitário de saúde hoje, né? Há 16 anos. E gosto de escrever. Escrevo mais por hobby, assim, mas incentivado pela Nel Morato. Eu publiquei meu primeiro livro, aí participei de algumas coletâneas. Tá com ele aí? Né? Tá com o teu livro aí? Isso. Esse aqui. Esse aqui já é a segunda edição, né? O primeiro Os Tons eu do fiz Amor. pelo Clube dos Autores, e esse aqui é pelo Leia Livros, que se dá para ver aqui. Aí fui participando de... Minha primeira coletânea que eu participei foi essa aqui em São Paulo. Teve um evento lá na editora Andros, Fractais da Alma. Aí participei aqui com um poema. Tem um conto lá numa coletânea em Portugal, né? Sobre animais. Aí eu tinha um cachorro que chamava Fox, meu cão orelhudo. Aí fiz um conto, participei lá em Portugal. Tem um que tá ali, um grandão ali. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Esse aqui tem uma história. E esse aqui tem história para contar, né? Esse aqui, ó. Enigma. Eu participei com 4 poemas lá em Portugal. Demorou quase uns 10 anos para me receber o livro. Paguei pelo livro, tudo. Aí o livro não chegou até mim. Aí fiquei sem o livro. Aí tem uma história para contar do livro que eu acho que vai ficar meio longa. A Nel também, a gente protestamos aí pela internet e o livro nunca chegou. Aí, por um acaso, ano passado, minha prima estava morando em Portugal e aí eu lembrei, falei, ela está morando em Portugal, de repente ela consegue
o livro. Aí comecei a procurar os pessoal que trabalhou no livro, aí encontrei uma pessoa, que é o Ângelo, acho que é Ângelo, e aí entrei em contato, ele, ó, eu não tenho nada a ver com esse problema, mas como eu trabalhei no livro, eu tenho 2 livros aqui, posso te dar um, só Que que tem que legal. enviar e tudo mais. Aí eu falei, tem uma prima que mora em Portugal, aí fez o contato lá e, graças a Deus, chegou aqui. Demorou uns meses, o livro está agora em mãos, né? É sempre bom ter, né? Pelo menos um exemplar da obra, né? E é Certo. isso. E aí sigo escrevendo, tenho alguns projetos em mente, né? Agora estou com um desafio aí de escrever um livro infantil. Na verdade, já está escrito, né? Um livro infantil. Eu mesmo estou ilustrando, estou dando um jeito aqui para participar de um edital. E poesias, tem uns projetos também para lançar, já está pronto também, poesias. Estou tentando lançar também um coletivo, começar um coletivo aqui de poetas, né? Joia. Um coletivo diferente, né? Porque eu sou meio... eu não participo muito de coletivos, saraus, essas coisas. Me afastei um pouco por causa de política, né? Tinha muita política, então eu sou meio avesso a esse lado Uhum. de politizar a arte. Eu gosto que a arte seja livre. A arte, para mim, o poema é um Seja livre. refúgio, né? É uma forma de Sim. eu sair dessa atmosfera poluída de política, de extremo de um lado do outro. E aí a poesia, para mim, é uma fuga, um refúgio. Claro que, de vez em quando, a gente vai colocar no poema alguma coisa do cotidiano, né? Como também estou começando Uhum. a escrever uma crônica também, que é outros desafios que eu estou fazendo. E é isso. Legal. Tenho E qual que é 52 a tua anos. expectativa para essa live de poemas dos Alquimistas das Palavras? Expectativas? Aprender É, aí com o Wagner. Eu aprendo muito com ele, que ele é bom na, nessa área legal. aí. Eu Então, preciso Wagner, aprender agora é também sua hora mais, de ir né? Me ao aprofundar divã. mais na questão das poesias. Mas estou aí. Eu escrevo, alguém diz que é poema e eu acredito. É Então, isso. Wagner, agora você vai ao divã. E quem é Wagner? Bom, boa noite, Carla Boa Ramos, boa noite. noite, Mário, Jairo No, e seus heterônimos. acho que eu estou meio torto, né? Não falei sobre isso, depois Eu eu também falo. quero saudar, né, o pessoal que está no chat, toda a consideração em dedicar o tempo para nós, né? Saudar a Roberta, o Olavo Carvalho, a Irone Jäger, a Gabi, o Álvaro, a Nel, a Corina Ramos, a Yara Melo, DRH, Dorothy Roma, o Gilson, a Ruda, todos eles aqui dedicando seu tempo para nos ouvir e nos assistir. Saudação a todos. Eu, Carlos, assim, quero agradecer antes de tudo o Mário ter me citado como uma referência, né, a contribuir com alguma coisa. Não sou ainda, sim, digno de ser referenciado, não, mas agradeço, porque eu ainda sou também aprendiz de feiticeiro, né? Já que estamos falando aqui de alquimia, Sim. aprendiz de feiticeiro. Com algum grau já para frente, mas ainda aprendiz. E eu gosto muito dessa metáfora do artista como químico, cara. Perfeito. Eu gosto muito dessa metáfora porque a, existe uma relação muito intrínseca entre a escrita e a magia, né? Então, assim, tem Uhum. muita coisa semelhante, né? Muita coisa que, inclusive, alguma coisa nasceu da outra, uma levou a outra. Existe um amálgama muito bonito entre escrever e o processo mágico, né? Alquímico, ou astrológico, que seja. Inclusive, eu gosto muito também do fato de que na alquimia
existem dois processos muito interessantes, que é o solvet e o coágula. Lá Uhum. se fala assim, solvet e coala. Inclusive vem derivar a palavra de dissolver, né? Dissolver, e o Uhum. coágula vai derivar a palavra coagulação, coagular. Sim. Enquanto que o solvet, ele tem a ver com você pegar o todo e quebrar, separar, decompor os elementos mais brutos ali daquele inteiro, né? Você destila, você disseca, você putrefaz, você decompõe aqueles elementos do todo, enquanto que o coágula vai justamente pegar essas partes que você separou, purificá-las, refiná-las, estabilizá-las para então levar a um outro elemento. Então, no processo de solvente, você dissolve a coisa, e no Uhum. coágula você refina o que você dissolveu. E é isso toda a metáfora da composição textual. É isso que o escritor faz. Pega o Uhum. todo, né, a realidade, o mundo, o imaginário, a experiência tangível, reparte em camadas que serão dissecadas, que serão tecidas em um texto, e então no final você tem um produto de coágula que é justamente aquilo que do todo você retirou a parte para refinar. Então eu acho perfeita essa metáfora de nós sermos, como você batizou, Alquimista. alquimistas, né? Muito bom. Uhum. Eu sou esse alquimista. Eu sou essa pessoa que pega do todo uma parte, separa essas partes significativas que eu assim julgo serem significativas e transformo isso em poesia. É isso. E como foi o encontro de vocês com a senhora poesia? Como se deu assim o Vai lá, encontro? Vocês conta. podem um conversar, daí o outro encontra um link no que o outro falou, daí a gente vai fazendo essa nossa roda de conversa aqui na Távola Redonda dos Alquimistas. Eu escrevo desde pequeno, mas não sabia que era poeta, né? Escrevi algumas coisas, sempre gostei de escrever, inventar historiazinhas, né? Umas coisinhas. Mas passou-se um longo tempo, aí já adulto, que eu fui levar mais um pouquinho a sério, porque eu trabalhava como cobrador de ônibus. Não sei se vocês conhecem, fala trocador, outros fala cobrador. Hoje em dia foi extinto, né? Essa profissão foi extinta. Uhum, Meu pai também foi cobrador de ônibus, da antiga CTC, que era uma empresa estadual. Enfim, inclusive foi ele que conseguiu a vaga para mim nessa empresa, né? Particular, a empresa privada. Aí, como cobrador, não, depois eu saí dessa empresa que meu pai conseguiu para mim e fui trabalhar aqui mesmo na Baixada Fluminense. E aí eu comecei a pensar sobre a vida, ficava lá escrevendo minhas coisinhas. E aí voltei a estudar, né, também, nessa época, que eu estava pensando, né, sobre o futuro, aí uhum, reclamando sobre a vida e vi que se eu continuasse na mesma posição, daqui a 10 anos eu ia estar no mesmo lugar. Aí falei, então vou voltar a estudar. Aí voltei a estudar. Eu só tinha a quinta série, né? O quinto ano do ensino fundamental. Aí terminei meu primeiro ano, uhum. ensino fundamental, segundo grau, tudo mais. E ali eu tive um poeta, né, que visitou a escola, chamado Moduan Matos, aqui da Nova Olha, Iguaçu. E aí ele ele despertou a poesia. fez um evento lá e tipo uma coletânea. Infelizmente eu não tenho mais essa. Ele reuniu, mas era tipo essa daqui, ó. Foi o meu primeiro livro que eu reuni, encadernado assim, né? De poesia. E sim, Aí ele reuniu os poemas dos alunos, incentivou a escrever. Aí eu escrevi, outros alunos escreveram, ele juntou isso tudo e fez um livrozinho, um livreto. Falou de poesia, já fiquei encantado e aí começou a tipo fluir, né? Comecei a querer escrever toda hora. uhum, Eu estudava
durante o trajeto do ônibus, enquanto não subia um passageiro, eu puxava ali a apostila, estudava e tal, ia conversando com os alunos de escola que iam para lá e para cá, e quando eu tinha dúvida, eu tirava, já tinha um monte minha aula de reforço era os alunos, né? Aí, como é que resolve isso aqui? Como é Sim, que resolve isso ali? E tal. E aí mostrei meu texto para alguns alunos, aí começaram a elogiar, gostar, aí me incentivar. Pô, continua, tu é bom nisso, não sei o que e tal, aquela coisa, aquela injeção de ânimo, né? Aí eu me empolguei, fiquei escrevendo todo dia, aí passei a escrever todo dia e não parei mais até hoje. É isso. que legal. E você, Acho que Wagner, por como que aí. foi o encontro com a senhora poesia? Olha, Carla Ramos, Mário, foi um encontro um tanto tardio, mas antes tarde do que nunca, né? Sim, tudo na vida. Tem uma, tem uma lenda japonesa chamada Akai Ito, que assim, preconiza que os deuses eles amarraram uma fita vermelha no dedo midinho de cada pessoa. É uma fita invisível e morredoura. Então, por mais que você esteja em outros lugares, em outro continente, distante da pessoa, em algum momento, segundo a lenda, vocês vão se encontrar porque a linha une esses dois corpos e eles estão predestinados a se encontrarem e a se amar. Então, não importa o tempo, a distância, os desgastes, em algum momento, as Se pessoas que estão ligadas pela fita vermelha invisível se encontrarão. Então, foi assim comigo e a poesia. Foram muitos anos, né, alguns percalços, muitas vezes assim, uma certa ignorância de minha parte, porque achei que isso não era para mim, isso não ia acontecer. Mas, resumidamente, foi assim. Eu já gostava muito de ler, sou um amante da leitura, né, graças à educação que recebi das minhas mães. Minha tia-mãe foi uma grande entusiasta, minha grande educadora também, minha grande alfabetizadora. Então, eu já tinha uma paixão pelos livros, pelas revistas, pelos jornais, pelos quadrinhos. E aí, numa aula de literatura lá do ensino médio, o professor começou a ensinar, começou a nos mostrar sobre o que era a poesia simbolista no Brasil. Claro que ele já tinha, outros professores anteriores a ele já tinha falado sobre a poesia, já tinha falado sobre o quinhentismo, sobre o barroco, o arcadismo. Mas aí quando chegou no simbolismo, eu já estava adolescente, né? Acho que eu deveria ter já uns 16 anos, já tinha um pouquinho mais de maturidade, e quando eu olhei aquilo, eu fiquei impressionado com a profundidade, com a refinaria, com a artesania do verso, da palavra, do som, do ritmo, Cruz de Souza, Afonso Guimarães, Uhum. Augusto dos Anjos. Então eu fiquei encantado com aquilo, eu fiquei tão impressionado que, lendo lá a antologia de poesia simbolista, não, eu quero fazer poesia como esses caras. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Eu quero ver se é possível, mas eu não conseguia fazer como eles faziam, né? Me faltava muito tino, me faltava teoria, me faltava experiência de vida também, porque o poeta não é só aquele que domina a técnica, é aquele também que tem sentimento, tem experiência, vive as emoções, tem do que se lembrar e do que transformar em verso, em poesia, né? Então me faltava muito disso. Mas aí com o tempo, né, e a idade, eu cheguei na faculdade, comecei a estudar mais profundamente sobre isso, até de maneira autodidata, e fui na tentativa e erro, da tentativa e erro, experimentando, desfazendo, refazendo, refaccionando, até que, enfim, consegui agarrar a musa e dar um beijo nela. A musa da Esse poesia, que encontrou a poesia. exatamente. E até hoje estamos ligados pelo fio vermelho. Que lindo. E no caso assim, a alquimistas da palavra, né? De que forma que a gente pode vir a poetizar o mundo na nossa missão, assim? O que você acha, Jair? Forma.
Bom, existem várias formas, né? Acho que Uhum. falta um pouco de incentivo na questão da poesia. Igual falou sobre o contato, nós contamos assim onde despertamos, né? Mas acho que desde que acordamos ou nascemos, desde que nascemos, nós já temos contato com a poesia através da música. Ela está em vários lugares, Sem dúvida. né? Só que muitas vezes nós não percebemos, né? E às vezes também não imaginamos que somos capazes de também poetizar, né? E eu acho que o caminho é educar, começar pelas crianças, né? Através de Uhum. criar saraus infantis, alguma coisa assim, acho que é interessante para aprendendo cedo, né? Acho que é bacana. Dá para incentivar as crianças para que tenhamos um futuro melhor, né? Criar futuros leitores, futuros poetas. Para eles Sim. já convive com a poesia, mas precisa de despertar, né? Se tiver saraus infantis, essas coisas, eu acredito que vai despertá-los para aquilo que está ao redor deles, talvez não estão percebendo com a tecnologia toda, e já estão ali, às vezes, pode ter poesia num desenho animado, pode ter poesia num filme, num conto, num livro infantil, né? Também é interessante o livro infantil, por isso que eu também estou indo um pouco para o lado do livro infantil, pensando nos futuros leitores, essas coisas. Sempre tive vontade de escrever livro infantil também. É até meio estranho, né? Mas, tipo, porque eu escrevo poemas românticos, eróticos, é meio contraditório, mais ou menos, né? Mas eu gosto É de um escrever desafio, o então. que vem no meu coração. Aí, às vezes, eu escrevo, eu tenho muito texto de contos que parecem infantis, infanto-juvenil, sei lá, de que faixa etária é. E aí, agora eu tomei coragem, estou tomando coragem de encarar esse desafio aí, mas não é tão fácil escrever para crianças. Mas eu fiz um conto, né? Contei uma historiazinha, um Uhum. projeto, né? Falar sobre bullying nessa trama, né? É a formiguinha e Sim. um tamanduá, uma amizade improvável. Ah, É bacana. que Eu não vou lindo. entregar muito para não. A história é tão pequena, se eu falar um pouquinho, acabou. Já todo mundo já vai saber o que está no livro. Não, mas daí deixa o pessoal com curiosidade para conhecer, né? Qual que É é o título? verdade. Mas é a amizade de uma formiga e tamanduá, e aí mostra ali que a força da amizade, ela pode, a união, né? Ela pode superar esse desafio que é o bullying, né? Uhum. Nas escolas e tal. E qual que é E o aí, título do teu livro? Lili e Tamandu, uma amizade improvável. Que bonitinho. Aí eu estou concorrendo ao edital, escrevi um Meu projeto, Deus. eu escrevo projetos. Aí resolvi escrever esse projeto e eu já tinha esse livro pronto, essa história pronta, né? Não o livro. Aí Uhum. eu falei, vou fazer um livro aqui, vou falar sobre o bullying, que essa história tem vários ganchos para falar sobre vários assuntos de educação, de instrução para as crianças, né? E aí o tema, como está acontecendo muito sobre bullying, né, e tal, antigamente a gente chamava de bullying, né? Chamava zoação, sei lá, outras coisas. Nós, acho que todo mundo passou por isso, né? Na infância, em algum momento, ou praticou, ou praticou o bullying, ou foi, né? Sofreu o bullying. Então, o livro é sobre isso. E o projeto é distribuir gratuitamente os livros e vai ter umas oficinas também. Vai ter interação com os alunos, sarau ali, vão pedir os alunos para desenhar, contar um pouquinho da história e criar a própria história, né? O próprio final. Vai ser bacaninha, eu acho que vai ser legal. Que ótimo. Então você É já isso. vai Aí já é o ajudar a Jair poetizar Aragão. o mundo. Isso é coisa do Jair Aragão, não é do Mário Corredor, não. Ah, é? Conta um pouquinho como que surgiu esses pseudônimos. Então, aí, ocioso pela vida na internet, aí eu queria escrever poemas, botar meus poemas, divulgá-los. Aí eu falei, aí como eu lia muito, li um pouco, né? Não li muito, não. De Fernando Pessoa,
sabia que tinha vários heteronômios. Aí eu me inspirei um pouco assim, falei, vou criar um nome aqui para mim. Aí ficava procurando. Aí como eu estava fugindo de tudo na vida, fugindo até das mulheres, aí eu Ficou falei assim, vou botar corredor. Mário Corredor. Só vivia correndo. Aí surgiu esse pseudônimo e botei lá, Mário Corredor. Aí procurei se tinha alguém, Mário Corredor também, aí não tinha muita coisa, eu botei lá meu pseudônimo, Mário Corredor. Aí fiquei lá escrevendo, só coisas de romance, né? Tinha algumas coisas que é do erotismo, né? Que a gente confundia, aí me xingavam e tudo, falando que eu era devasso, que sofri muito bullying. Mas minha escrita não tinha nada de pornográfico, não. Era erotismo, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? O erotismo com pornografia e tudo mais. Mas, assim, aí fiquei conhecido um pouquinho, assim, sei lá, as pessoas gostavam, curtiam, me seguiam, aí eu gostei, aí fui me empolgando mais, fui escrevendo. E aí, como eu tinha outros temas que eu tinha guardado, muitos poemas do cotidiano, aí eu comecei a usar o Jairo Aragon, que meu nome é Jairo de Araújo Gomes. Aí o Ara do Araújo com o Gon do Gomes, misturei ali e falei, Jairo Aragon, para não ficar Jairo Gomes, de Araújo Gomes, assim, eu não gosto de botar o nome todo, né? Aí botei Jairo Aragon para escrever, aí separei as duas pessoas, um que vai escrever sobre cotidiano e outros assuntos, e o Mário Corredor é só romântico mesmo, meu lado romântico, sonhador. Aí falo também o lado romântico de outras pessoas também que eu observo, e o meu também. Aí fica aquela coisa, né? De repente você pode estar me lendo ou estar lendo outra pessoa. Que legal. É isso. E, Wagner, como que a gente, como alquimista das palavras, pode vir a contribuir, né, esse poetizar o mundo? Que é uma tarefa também, né, de nós escritores, é também tentar poetizar o mundo, tentar poetizar Sim. as mentes, os corações, é quase que uma missão evangelística, né? Coisa que fala de dentro para fora, nos impulsiona, né? A gente afinal não quer ser só lido, a gente também quer que as pessoas se fundam a, a arte, a poesia, a gente também quer incentivar novos talentos, queremos estimular as pessoas a fazerem arte. E o caminho eu delineio mais ou menos por aí. Eu acho que uma das formas também de a gente poetizar, penso eu, é a gente primeiramente mostrar o que há de poético, né? A poeticidade no nosso entorno, no nosso dia a dia, apesar das tragédias, apesar das injustiças, apesar do imperialismo, apesar da política malograda, apesar da difícil convivência entre nós humanos, mas existe poeticidade e o poeta precisa apontar para essas poeticidades. Então, eu vou aqui fazer uma paráfrase do que Platão dizia na sua obra lá da República, que é você pegar o que há de belo e transpor o belo para o que há de belo no mundo ideal e transpor esse belo para o mundo real. Então, por exemplo, quando eu tenho uma casa em que ela, sei lá, é nova ou ela é velha, mas ela se limita à mobília, ela se limita aos acortinados, a uma janela, ela tenha por função abrigar e me dar aconchego, mas ela é rígida, ela é dura, ela é fria, ela é cinza. E então eu vou lá e coloco no recanto da sala um vaso com flores. Então eu consigo quebrar o ordinário da vida, o bruto do cotidiano e trago a beleza para esse meio. E aí essa casa não é só o lugar que me acolhe, que me dá aconchego. Agora é um espaço onde reina a beleza e que também incentiva a beleza no outro. E isso é poeticidade.
A poeticidade não é a mesma coisa que o poema. O poema é apenas a forma fixa, o poema é o gênero de texto. Mas eu posso ser um mau poeta, eu posso fazer textos sobrepostos um em cima do outro, um verso, o texto disposto em versos, e não haver poeticidade nenhuma no poema que eu faço. E eu também posso ser um excelente prosador, onde eu faço um conto ou uma parlenda, e aquele texto de prosa contém poeticidade. Então, as coisas são. Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo elas se correlacionam. Então, eu posso trazer poeticidade para o bruto do ordinário. Então, quando eu trago uma rosa, quando eu afago a viúva que está ali dolente pelo luto de seu marido, quando eu vou até quem está em vulnerabilidade social e entrego um colchão, quando eu entrego um, uma roupa e abraço e cumprimento, isso é poeticidade. Quando você dá aquela palavra amiga, quando você cumprimenta uma pessoa que fazia tempo que você não via e você se despoja de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, voltando a ser a criança que vocês eram quando criança, isso é poeticidade. Quando você diz à sua mãe, ao seu pai que você os ama, isso é poeticidade. Então, conduzir o olhar das pessoas para o belo, para o justo, para o bem, para o reflexivo, para o contemplar das coisas, conduzir o olhar é a maneira com a qual eu concebo de contribuir com esse poetizar o mundo. Eu sei que, por exemplo, os meus versos eles não vão alcançar muita gente, eles não vão cumprir a desejosa função que os clássicos conseguiram, né? Porque, enfim, eu sou um anônimo, sou uma pessoa do povão, não tenho esse lastro todo. Mas eu quero, ao menos, que o que eu escrevo esteja alinhado com o que eu vivo, o que eu penso, e que isso alcance o máximo de pessoas que estejam no meu entorno. Não posso desejar, assim, até posso, mas não vou conseguir abarcar o mundo. Então, pelo menos as pessoas do meu entorno, poetizando, ao passo que essas pessoas também são incentivadas a poetizar. Então, como eu falei, é uma missão evangelística, né? Sim, despertar sementinha, né, em cada um, né? Eu brinco muito assim que todo mundo é escritor, só que algumas pessoas ainda não se derramaram no papel, né? Que antes era papel, né? Que a gente se transbordava, né? E no caso, Jairo, como que é esse dia a dia? Existe poesia nessa vida cotidiana, no teu ver, assim? Na minha ou na minha Como vida que é cultivar cotidiana? a poesia na vida cotidiana? Olha, aí eu assim, cultivar a poesia, a gente vai observando tudo e eu vivo, o poeta, pelo menos eu, né? Eu vivo normalmente. Mas tem dias que eu observo, às vezes, de repente, até a mesma coisa que eu observei durante meses e já olho diferente. Falo, isso aqui, eu vou escrever sobre isso. E escrevo, né? Às vezes, uma música que você ouve, aí você escreve baseado naquela música, mas de repente, quando tu vai ver, aquele poema já não tem nada a ver com aquela música, mas foi um gancho que você Surge, pegou, né? Uma criação. coisa assim. Às vezes você está lendo um livro e vem em mente alguma coisa através daquele livro. Então, assim, é um despertar que está acontecendo no cotidiano. Aí você geralmente pega qualquer papel que tiver no caminho, né? Que eu acho que é tradição já Uhum. isso. Eu tenho uns livretinhos que eu ando assim, um caderninhos pequenininho, e às vezes eu escrevo.
Mas ultimamente, na verdade, eu tenho usado mais o celular, né? Tem um bloco de notas ali, tá cheio de rascunho ali. Aquilo ali tá sofrendo no celular, só de rascunho de coisas que vêm na minha cabeça, né? Tem coisas E depois também que você é do sonho. recupera esses É, rascunhos, sim, aí desenvolve. eu pego ele, escrevo de novo, vou trabalhando ali. Mas geralmente o poema eu não mexo muito, não. Geralmente, quando eu escrevo, já vai saindo igual poema, né? Do meu jeito, né? Poema do meu jeito. Não um poema daquele, dentro dos moldes tradicionais, né? E, às vezes, precisa de uns ajustes, né? Também. Aí eu vou lá e, às vezes, eu lembro de um tema, eu falei, pô, escrevi sobre isso. Aí eu vou lá e procuro lá no meu rascunho que eu tenho lá, que salva tudo nas nuvens, um bloco de notas que tem no celular. Uhum. Aí eu tenho muita coisa lá. Muito, inclusive, eu tenho até sonhos, né? Esse dia eu estava olhando um e-mail, aí encontrei um sonho lá perdido. Que tem sonhos que às vezes não saem da cabeça. Aí eu falo assim, pô, isso aqui dá uma história, né? Aí eu vou lá e escrevo. Só que eu nunca tive tempo e nem coragem de escrever um romance, até porque eu não domino toda a técnica da escrita, né? Eu falei, romance acho que é um desafio e tal. Aí, poema, porque eu lia muito, eu ficava imitando muito quando eu lia Espuma Flutuante, Castro Alves, o jeito que ele escrevia lá, do meu jeito. Eu ia armando as minhas coisas na minha cabeça, e aí eu via que estava ali Mário Quintana, né? Como aquele poeta que foi à escola, nos apresentou lá o Mário Quintana, que eu fiquei encantado com o Mário Quintana, né? Acho que leu um texto de Mário Quintana que eu gostei muito, que é Dorme Ruazinha. E aí é isso. A gente vai colocando aqui, ali, rascunhando. Esse é o meu dia a dia, né? Tem muitos sonhos guardados que pode se tornar Uhum. um conto, um livro. Tem as coisas do cotidiano também que eu acho engraçado, eu escrevo, deixo ali. Tem coisas que ficam até perdidas. Depois eu acho, caramba, eu escrevi isso aqui? Tem muita coisa. Tem poemas, muito poema guardado ainda. Eu pensei agora assim, ser poeta é esse olhar que a gente tem de maravilhamento de criança em relação à É. vida? O que que você acha, Wagner? Eu acho que sim. Eu acho que ainda a gente olha tudo assim, imaginando, né? Coisas. Assim, aquilo Hum, ali, a cena, aí tu imagina o que pode ser depois, o que pode ter acontecido antes. E às vezes a cena não tem nada a ver com o que tu já raciocinou. Aí você só pegou aquela ali como uma inspiração, e dali você criou uma outra história. E às vezes já peguei várias vezes para tentar reproduzir algo que eu vi e contar aquela história, mas aí acaba a coisa engraçada, né? Sei lá. Aí quando tu vê, já mudou a história. Aí tu cria uma nova história em cima do que tu vai vendo, vai observando no dia a dia, né? criando, né? É uma novela, é uma briga, é uma confusão, é um filme, aí sei lá. Inclusive eu tenho já tenho uns livros aí para escrever, mas tá faltando coragem e tempo. Tempo a gente tem que arranjar, né? Igual agora estou me Sim. virando para conseguir um tempo para escrever esse livro, para organizar o livro, que já tinha história, já tem anos já que eu tenho essa história da Lili Tamandu, esse contozinho, Ah, você né? tem que contar pra gente depois quando sair o projeto. Vai, se Deus quiser. Se Uhum. eu for contemplado ou não, o livro já vai estar pronto. Aí eu lanço ele online aí, de Sim. alguma forma, independente mesmo. Mas eu coloquei no projeto, né? Fazendo parte do projeto esse livro. Aí é uma burocracia para montar, toda uma problemática ali que, para quem é leigo, fica perdido, né? E como não há recursos, a gente tem que colocar a mão e tentar fazer do nosso jeito, da melhor forma possível, né? E o Sim. recurso também para a área da literatura é bem pequeno, apertado o orçamento. Aí você vai por amor, porque não é para ganhar dinheiro.
Claro. É, porque na verdade porque coragem é um agir do cora, né? Do coração, né? é No momento que verdade. a gente está no movimento da coragem, a gente está agindo É. pelo coração. O bom é que você consegue financiamento e lançar um livro, colocar aquele teu sonho, se torna realidade, e aquilo Uhum, ali vai dos meus. espalhar, né? Mas se for pensar em lucro, projetos que têm incentivos da PNAB, né, Lei Aldir Blanc, essas coisas todas, não é muito dinheiro que eles colocam para a literatura. Para o poeta, então, é pouco. Aí você Uhum. tem que tentar trabalhar com pouco, mas você está realizando teu sonho, entendeu? Não é pensar em, vou ficar Sim. rico com isso. Não tem como. Mas é uma forma de você se publicar, né? É um Uhum. caminho também para o escritor independente. Como eu faço parte de um museu de arte e cultura urbana, um amigo me convidou também, aí que eu fui para esse lado do, do, do ativismo cultural, né? Vamos dizer assim. Aí Uhum. a gente tem vários projetos dentro dessa área e pediu para me ajudar ele, que ele tem um amigo que é o Eduardo, fundador do Museu de Arte e Cultura Urbana, e eu faço parte lá e me chamou para ser o tesoureiro. Eita. Aí pronto, estou lá como diretor financeiro do museu. E aí fui tendo contato com esse mundo, esse universo de fomentos, não sei o que, fui aprendendo essas coisas. É um caminho para o escritor independente, né? Que tem sempre não é muito, mas pelo menos você encontra ali, você pode concorrer a um projeto e Uhum. tentar publicar o seu livro, né? Que é o E sonho você de todo separou mundo. qual poesia para nós, Mário? Olha, vocês querem ouvir do Mário ou do Jair? Ah, Aqui, é, ó. do Jairo, pelo horário. Do Mário ou do Jair Aragon? Não, mas do Mário não é Tá bom. muito cruel Não é assim, não. muito? Ah, Não, só romântico, né, na verdade. Ó, vou ler uma aqui do Jairo, ó, Jairo de Araújo Gomes, ó. Esse uhum. aqui foi o primeiro livro que eu tentei publicar. Aí coloquei aqui, pedi para uma pessoa digitar na época, que na época era aquela máquina de escrever, né? Não, era computador, mas nem todo mundo tinha. Eu não sabia digitar mesmo, até hoje não sei. E paguei uma pessoa para digitar, tem uns erros aqui, e encadernar. Aí o nome, ó, que é Flúvios Flores da da Alma. alma. Mas nunca publiquei, tá aqui. Tem 2 Tá, exemplares. qual que é a poesia que você vai nos brindar aí? Então, eu vou ler aqui, Desatenção. Esse é o que o Jairo Aragão, que não existia Jairo Aragão, era Jairo, escrevia no ônibus lá. Aham. Essa, ó. Meu Rio lindo, cidade bela, está sorrindo minha aquarela. És amarela nos sonhos meu, tuas vielas, belo apogeu. Tristes lágrimas vertem, enquanto se divertem, olhos cegos aos pequenos, que jazem nos serenos. Seria mais brilhante se fosse mais amante, e não visse como carrapatos os que andam sem sapatos. Esse é um poema. Eu Legal. escrevi no ônibus, é um dos tais. E deixa pra gente teu contato. Como que a gente pode encontrar a tua poesia? Então, eu tenho. Obrigado. Eu, eu tenho o Instagram, que é Mário underline corredor, arroba Mário underline corredor, né? Acho que é isso. Uhum. E eu estou criando um site, né? Um site que é Jairo Aragon com M no final, não é N não. jairoaragon.com. Em breve, se você colocar aí, você vai ver a minha cara lá, meu rosto. Já está sendo Tá construído, em está em manutenção, tá construção. fazendo. Ainda não coloquei nenhum poema lá, está em construção. Aí, como, né, falta recurso, é eu que estou fazendo o site, estou criando, e aí dá um trabalho. Certo. Dá muito trabalho. Legal, vamos Mas lá. tá Vamos saindo. lá te Então, se vocês visitar. colocarem jairoaragon.com, vocês vão conhecer meu site. Que em breve vai estar no ar lá com os poemas, com algumas coisas. Vai ter várias. Inclusive, vai ter lá, porque uma do meu projeto, eu vou colocar lá
pessoal baixar em PDF, mediação junto ao livro, né? Vai ter um audiobook com audiodescrição também, faz parte do projeto, entendeu? E aí vai ter um QR Code no livro, a pessoa vai clicar e vai lá no meu site e vai ter acesso a esses materiais. E agora, Wagner, conta pra gente essa questão do maravilhamento, do olhar de maravilhamento de criança, assim, na vida. Como você vê isso? Quero parabenizar a composição do Jairo, muito boa essa janela suburbana do Rio de Janeiro, porque Sim. dá para perceber que a composição, inclusive, vem da perspectiva de alguém que olha pela janela, né, um cobrador. Ficou muito bom. Bom, eu queria, antes de tudo, assim, falar que eu tenho me dedicado há um tempinho, assim, mais recente, de ouvir muito as camadas sociais que são geralmente excluídas ou estão à margem da literatura, da arte com uma forma em geral, mas da literatura em específico. Tenho, inclusive, escrito uma série de artigos na página do Facebook da Liga dos Sete, né, que é essa iniciativa tão bonita de autores voluntários, né, inclusive aqui do Flau, que escrevem uma crônica por dia, formando 7 dias, e eu tenho dedicado a escrever artigos de opinião sobre isso. Tenho escutado alguns segmentos, né, que para o qual a indústria do livro não se volta, e onde raramente nós autores, para onde raramente nós olhamos. Então, estou falando aqui de pessoas que geralmente estão na informalidade, estão na vulnerabilidade social, são feirantes das feiras livres, são marisqueiras e pescadores, são trabalhadoras sexuais, são carregadores de carga, são borracheiros, rendeiras, ou seja, toda uma massa de pessoas que estão na informalidade, né? E algumas até fora da pirâmide social, né? Nem na base estão fora da base. Então, eu tenho escutado os segmentos em 2 linhas. A primeira linha é como é que foi a vida dessas pessoas em relação ao contato com leitura, com relação ao contato com literatura. Né? E a segunda linha de pergunta é o que é que essas pessoas gostariam de ler? Que tipo de leitura essas pessoas gostariam de dar espaço para serem lidas? E as respostas para as 2 linhas de perguntas já são previsíveis, né? A resposta da primeira linha é de pouco contato com a leitura, porque elas estão no liame da vida, né? Naquela fronteira quase que letal entre ter que comer e ter que ler, né? A busca pela sobrevivência faz com que você não busque mais outras coisas, né? Então, o contato é mínimo, às vezes nulo, e as respostas para a segunda linha, né, de pergunta, do que a pessoa gostaria de ver, geralmente são respostas assim: a gente queria ler alguma coisa que tivesse a ver conosco, com a nossa vida, com os nossos anseios, né? A gente não queria ver, por exemplo, romance vitoriano, estilo Bridgerton. A gente queria ver um romance sobre pessoas que batalham, que acordam 4 da manhã e vão para o Ceasa descarregar caminhão e tal, com linguagem simples, um livro Nossa fino, realidade, né? Que tenha desenhos, porque a gente não tem muita leitura, então o desenho ajuda a gente a imergir na leitura. Então, eu estou fazendo essa experiência
porque como escritor eu me coloco nessa condição de ouvinte. Não sei se eu vou conseguir um dia atingir os anseios desses segmentos, pelo menos aqui na minha cidade, né? Mas, assim, eu tenho, sim, a intenção de incluí-los, né? Fazer uma literatura inclusiva, porque me incomoda o fato de que a literatura, as artes de uma maneira geral, mas estou falando aqui especificamente da literatura, a literatura seja ainda um segmento muito elitizado, muito seletivo, né? E eu coloco nos meus artigos que, inclusive, isso não é só um problema, isso não é um problema só da cadeia do livro enquanto indústria. É um problema também que parte inicialmente de nós autores, né? Nós projetamos um leitor ideal, que geralmente é um leitor que a gente acha que é igual a nós, que tem o mesmo letramento, que tem as mesmas referências, e a gente termina pensando apenas naquele modelo de leitor e esquecendo que existe toda uma massa de gente que também poderia ser nossa leitora, né? Claro. Então, assim, também tem a questão do problema. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu sou muito acostumado a querer, assim, ter esse impulso de incluir. Então, por exemplo, se eu fizer um texto em prosa ou em poesia, Carla, eu julgarei se eu devo ou não colocar nota de rodapé, de página, uma coisa. Aí tem gente que acha isso muito chato, mas isso é muito academicista, mas isso aí quebra o fluxo da leitura, isso quebra o ritmo da leitura. Você não pode entregar tudo ao leitor, você tem que deixar que o leitor também faça o trabalho dele. E são argumentos válidos, é claro, mas eu coloco a nota de rodapé pensando justamente na inclusão de leitores que não fazem a mínima ideia do que é aquilo. Se ele pegasse o meu poema para ler, ou a minha prosa, ele leria uma explicação embaixo da nota, ali no rodapé. Já que E qual poema que você trouxe, Wagner? Eu trouxe uma quadrinha. A gente tem 1 minuto. Trouxe apenas uma quadrinha que fala sobre, dedicado ao mês da mulher, né? Eu fiz Legal. sobre as princesas, né? As princesas reais, né? Não as princesas dos contos de fada. Falo das princesas reais. O nome do poema é O que são as princesas? E aí a quadrinha fala: princesas não são ninfas dormideira em torres e castelos encantados. São seres de perda e ganho juntados em suor, sangue e punho de guerreira. Só. Que lindo. A Michelle aqui está perguntando o que acha sobre essa dificuldade em ler poesia e ter leitores poetas, Wagner, e por que eu não escrevo essa poesia. Então, assim, aproveitando aí esse último minuto, eu tento fazer, sim, de um tempo para cá, porque essa minha escuta desse segmento é muito recente, comecei isso esse ano. Então, eu tenho feito, sim, algumas composições mais voltadas para esse público, com a linguagem própria desse público, mas a minha poesia anterior realmente não contemplava esse público, embora ela também seja uma poesia inclusiva, tem nota de rodapé, busca uma linguagem de um português abrasileirado, tem sim um teor regional aqui do Nordeste, não faço cordel, mas faço poesia clássica, mas com alguma nordestinidade, a alma da minha poesia tem nordestinidade. Então, eu não quero imitar europeu, não quero imitar norte-americano, não quero imitar ninguém. Eu quero fazer uma poesia brasileira mesmo, mas ela não contempla, eu reconheço, esses segmentos que estão à margem da literatura. Então, eu estou começando agora, porque eu também comecei a escutar... Ainda não, né? Ainda não. Ainda não, movimento você quer abranger. Mas daqui a pouco. E sobre a dificuldade em ler poesia, a dificuldade passa pela questão mesmo da questão da escola, né, da questão da difusão do livro, e também da poesia ainda está muito... A poesia sofreu muito de uns anos para cá, né? Assim, ela vem sendo cada vez mais fechada em nichos,
Eu já falava aqui em outros flaus, Carla Ramos, por exemplo, quando você entra numa livraria, você vai encontrar um emaranhado de gôndolas com romances, com contos, com crônicas. E você só vai encontrar uma gôndola ou duas sobre poesia lá no final da livraria. Uhum. Você vai para um festival literário, né, como a Bienal do Livro e outros mais, você vê muita celebração do romance, da prosa de ficção, e um espaço muito pequeno para celebrar a poesia. Então, a poesia ela tem sobrevivido em saraus, ela tem sobrevivido em grupos comunitários ali, em alguma coisa nas redes sociais. Mas veja bem, a força motora que hoje conduz a literatura tem sido a prosa. Inclusive, ela tem sido adaptada para seriados, filmes, telenovelas, videogames, desenhos animados, histórias em quadrinhos. E quanto que a poesia, você vê uma outra coisa. Eu lembro de pouca coisa aqui que foi adaptada para o audiovisual. Caramuru, né, foi uma das adaptações. Morte e Vida Severina, né, foi outra adaptação que me vem assim à mente. Mas a produção forte mesmo é a prosa. Então, a prosa, como ela é hegemônica nesse ramo e a poesia cada vez sendo mais enxotada para os recantos, fica difícil provocar o interesse, o gosto, a atração do leitor por poesia. E aqui, já que as editoras não estão fazendo isso, cabe a nós poetas fazermos, né? Perfeito, nós como os alquimistas das palavras, né, temos a Exa missão de poetizar o exatamente, mundo, né? Então, exatamente. eu acho que o nosso horário tá começando a esgotar. Não sei se a Nel tá aí, mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Foi meu primeiro momento de mediação, gostei muito de compartilhar com vocês. E quero convidar vocês, porque eu apresento um programa chamado Alquimistas do Agora, que é a proposta de, no momento que a gente está fazendo a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, a gente mobiliza as pessoas no externo para também realizarem o delas, né? Então, vocês dois são os alquimistas agora, né? E eu quero convidar vocês depois para uma entrevista, né? Quando o Mário Corredor tiver já a formiguinha e o tamanduá, né? Qual que é o nome mesmo? Lili, Lili, Lili Tamandu. Lili Tamandu é o Tamandu. tamandu. É, muito fofo. E Wagner, só faltou você nos deixar teu contato. Bom, eu tenho o Facebook, né, que é onde eu sou mais Uhum, ativo. Eu tenho problemas com o Instagram, porque o Instagram é uma rede que ela preza muito mais pela imagem, pelo som, limitando uhum. caracteres, limitando o alcance dos algoritmos. Então, eu sou mais ativo no Facebook. Eu não sou muito de exportar a minha imagem. Eu gosto mais de exportar minhas ideias, meus pensamentos, e o Instagram não comporta os meus pensamentos que são longos, né? Vão além dos caracteres que a rede coloca. Se Então, propõe, né? Eu exatamente. queria Então, só saber se a Nel tá aí. A Nel tá tô no aí? Facebook, Wagner Aves, Uhum, normal mesmo, com acento no A, certo, e no Instagram é @wagner.aves. perfeito. Tô sim. Ah, chegou. Eu tô Aí, Nel. sempre aqui, Seja ó. bem-vinda. Acompanhei, ó, tudo, tudo, sempre. Parece Não que preciso. o Luiz Felipe Amil teve um problema, ele mandou para mim. Teve um imprevisto. É, Uhum, alguma coisa aconteceu, faculdade, alguma uhum. coisa assim, né? Eu também Ainda, não viu? sei exatamente o que houve, né? Lamento, né? Ele perdeu um bate-papo excelente, né? Poesia sempre. Muito obrigada. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, por favor. Hoje eu não estou com tanto sono como eu estava ontem. Ontem eu estava assim caindo. Ah, mais alguma coisa? Wagner, Jaido, Carla.
Eu vou deixar meu contato, então. Meu contato é @carlaramos.mkt, né? Marketing. E, e daí no Facebook é Carla Ramos, daí tá entre parênteses Carlinha. Poder me encontrar ali no, no mundo de Carla Ramos. De várias, né? Perfeito. Eu Eu também estou adorei, no foi ótimo. Facebook, né? É, Facebook, TikTok, você me acha em vários eu lugares. também gosto do Facebook porque me dá Também a gosto. oportunidade de escrever muito. Eu só não Não entro tem muito. limite. Não tem limite. Eu gosto, eu me inspiro quando eu entro lá. Muitas vezes, uma crônica, alguma coisa assim, eu escrevo lá, principalmente um desabafo. Escrevo no Facebook e daí depois eu guardo, ponho no arquivo. É bom escrever lá, gosto. Foi o primeiro, né? Eu entrei lá, foi a primeira rede que eu entrei. Hum, Quando, né, esses dois meninos aí eu conheço há muitos anos. Eu acho que eu conheci o Wagner primeiro. Não, não. Eu acho que foi o Mário Corredor que eu conheci primeiro. No Facebook, daí depois fui no Google Mais. Olha quanto tempo eu conheci o Wagner, né? É, Mas muito tempo. Morro de saudades do Google Mais, porque era tão 2014 bom, por né? aí, meu. É? 2014, o G+. O G+, é, eu é de conheço. 2012, eu entrei em 2012 e a gente se conheceu em fim de 2013 para começo de 2014. Quase o mesmo tempo. 2014, por aí. Quase o mesmo tempo que a gente, né? Mais ou menos. 2013, Eu entrei em 2013, é, foi bacana. é. E a Eu quero gente está agradecer aí, ó. muito o pessoal que veio, né? Que esteve com a gente nesse encontro, né? É, Esteve aqui Agradecer com a muito. Michele, a Ironi, que mais? Vamos pular aqui, vamos subir. obrigado aí, pessoal, Muito obrigada pelo Henrique a componente. vocês. Silva, Henrique, a Corina Ramos. Conhece a Corina Ramos? De algum lugar, sim. A dona Corina Ramos, tá? Tem vários comentários da Michelle aqui, a ironia. A Corina, vamos subindo. Liz Fernandes, Liz Fernandes. Eu vejo muita poesia no cotidiano. Liz Fernandes, Michelle, Universo da Uiara, nossa mediadora. Olha aí, ó. Gabi Colaco. Ah, conheço também. É, Universo, Ironi, Gilson Álvaro também. Arruda, Gilson Arruda, Álvaro. DRH, Uhum. DRH 1958, Dorothy, Romã, aqui sucesso, Dorothy. Ela vai estar na próxima semana, semana que vem, Que literatura legal. infantil e juvenil. É isso, gente, então. Álvaro Colaco também, Gabi Colaco, a Roberta, ZT7. Roberta, será que é a mesma Roberta Silva que está conosco? Eu não sei. Eu tenho uma certa dificuldade com a maneira como as pessoas fazem a. A gente está passando um pouquinho, vamos encerrar e daí eu comento. Porque eu também quero comentar algo.